Nós temos estudado na Epístola de Paulo aos Romanos e temos procurado extrair lições preciosas para as nossas vidas. É um enorme desafio poder falar nessa epístola que é chave para o entendimento da sã doutrina, a doutrina bíblica. Então vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Nós vamos focar nessa noite do verso 25 até o verso 29, fechando então o capítulo 2. E eu quero insistir na minha temática. Deixa eu ver se vai passar aqui, Paulo. Isso. A minha temática a ser tratada é que os religiosos precisam do Evangelho. Os religiosos precisam do Evangelho de Cristo. Eu falei acerca disso no último estudo que eu ministrei, exatamente no capítulo 2, e nós vamos fechar o capítulo 2 em torno dessa temática. Os religiosos também precisam do Evangelho. Romanos, capítulo 2, do verso 25 ao 29, nos diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É um trecho muito importante. No capítulo 2, nós vimos que o apóstolo Paulo se dirige agora aos judeus, o povo da aliança, o povo do pacto. Paulo se volta para, em outras palavras, Paulo se volta para os cristãos. Eu diria que nós somos os judeus do século 21. O fato de pertencer a uma comunidade cristã não nos imuniza do nosso estado pecaminoso e decaído. Deixa eu só passar aqui, se vai. Tá indo não, Paulo, pode me ajudar aí, por favor. Pode ir passando. Isso, aí. Então nós erramos e há um enorme risco de errarmos o alvo. Isso é fato. Nós erramos na nossa jornada, no nosso dia a dia, e continuamos sob esse risco de errar o alvo, de não acertar o objetivo pelo qual Deus nos criou para que vivêssemos nesse mundo. E por toda essa sessão, Paulo se volta a pessoas decentes em termos morais e religiosos, que levam a sério a lei de Deus, que levam a sério uma vida moralmente correta, como ele fala aí do versos 17 até o 24. E no trecho que lemos, não está passando, Paulo, infelizmente, você vai ter que passar toda a tela para mim, tá? Você preenche ela toda e eu vou considerando, senão a gente vai interromper a todo momento. Então, no trecho que lemos, ele descreve uma ativa religiosidade, tendo sido circuncidado, versos 25 a 29. Esses eram os dois fatores que os judeus depositavam a sua confiança, na circuncisão e o fato deles serem povo da aliança, descendentes do povo do pacto da aliança do Antigo Testamento. Algumas pessoas são até religiosas, elas seguem os ritos, mas não são meticulosamente morais. Outras são escrupulosamente morais, mas não ativas em sua religiosidade. Hoje um diácono estava contando acerca de uma pessoa que ele encontrou na rua, e eles estavam ali conversando, e daí uma das pessoas que conversava com ele disse: admiro muito a igreja presbiteriana, admiro muito vocês. E essa pessoa entrou na conversa e diz: olha, eu não gosto de igreja nenhuma, nem da minha. Ele pertence à igreja e ele não gosta nem da igreja dele. Então, há algumas pessoas que são escrupulosamente morais, mas não ativas em sua religiosidade. Os judeus eram as duas coisas. Eram moralistas e muito ativos em sua
religiosidade. Mas o que chama a atenção é que nenhuma destas atitudes ou condição do coração deles os tornavam justos diante de Deus. Então nós vamos ao nosso primeiro ponto. Pode passar aí, Paulo, por favor. Acho que isso, pode passar tudo aí. Volta. Primeiro ponto que eu quero tratar é a moralidade vazia. Uma moralidade vazia. Paulo relaciona 6 muletas que os judeus se orgulhavam quando se tratava do modo como viviam a sua correção moral. A primeira muleta, ele fala aí no verso 17, tu te chamas judeu. Eles sentiam orgulho da sua própria nacionalidade. Eram extremamente, e ainda são extremamente, nacionalistas. Tinham prazer em ser judeus. Nós já falamos acerca disso, que um judeu piedoso, todos os dias, quando ele acordava, um judeu piedoso dos tempos de Jesus, ele realizava 2 orações de gratidão a Deus. A primeira oração de gratidão que ele realizava a Deus era o fato dele não ter nascido mulher. A segunda oração era o fato dele ter nascido judeu. Todos os dias o judeu piedoso dos dias de Jesus batia no peito e se orgulhava de ser um judeu do sexo masculino, etc. Segundo, te apoias na lei, ainda no verso 17. Um orgulho em ter e conhecer a lei que Deus revelara ao seu grande ancestral, o Moisés. Então eles tinham orgulho de conhecer bem a lei. E pela tradição oral, uma criança já decorava a lei praticamente toda aos 12 anos. Ela já tinha a lei gravada. Não tinha esse negócio de consultar no escrito, já era gravado na mente, na ponta da língua, então eles se orgulhavam disso. Verso 17, diz, e te glorias em Deus. Ou seja, que Deus escolhera Israel para ser o seu povo, o povo da aliança. Então eles se orgulhavam disso. O quarto, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, verso 18. Eles eram capazes de tomar decisões éticas corretas e de enxergar escolhas erradas que as outras pessoas estavam fazendo. Eles tinham essa capacidade de julgar bem elevada. Seguir as regras e regulamento da lei de Deus lhes conferia uma falsa sensação de serem agradáveis a Deus em detrimento dos demais. Ainda mais quando eles se comparavam com os outros. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada. Eu vou à igreja todo domingo. Agora não, né? Não dá para ir de manhã à noite, mas eu vou todo domingo, pelo menos um turno. Eu entrego meu dízimo. Eu procuro ser fiel, leal a minha esposa, meu esposo. Crio meus filhos na disciplina e correção do Senhor. E quando você olha para o vizinho com uma vida absolutamente desgraçada, você diz, eu sou melhor que essa pessoa. Na verdade, nós não somos melhores do que os outros. Nós estamos numa condição de graça melhor do que a deles, é fato. Mas nós não somos melhores do que eles. Então, os judeus se vangloriavam em conhecer a lei e ter essa capacidade de reportar-se a ela, seja por referências cruzadas, de aprofundar-se em seus detalhes e de tomar as melhores decisões. E sexto, e estás convencidos de que é guia dos cegos, verso 19. Sabem que são capazes de ver o que os outros não podem ver, por estarem perdidos na idolatria, por isso difundem o conhecimento da lei, mas na verdade estão cegos. São guias de cegos, então isso não vai acabar bem. Meus irmãos, será que Paulo está aqui combatendo a prática da lei, a observância da lei moral, as boas decisões, o fato de a importância de se pertencer a uma igreja, de cumprir com todas as suas obrigações? Será que Paulo está colocando tudo isso em xeque, jogando fora? Não. Na verdade, Paulo não está dizendo que há algo errado em ser judeu, em conhecer e internalizar a lei de Deus, em usar os seus mandamentos para tomar as melhores decisões éticas ou em buscar compartilhar os seus caminhos com os outros. Paulo não está dizendo que isso é ruim ou errado. O problema maior, é o que eu até coloquei aí nas observações do slide. O grande problema é te apoias e te glorias. É aí que está o problema. É aí que está o problema dessa moralidade vazia.
te glorias apenas nessa moralidade. Portanto, o erro não está no judaísmo ou no fato de terem a lei, muito menos de guardá-la, mas na atitude deles para com a sua nacionalidade e moralidade. Depositaram sua confiança nessas coisas. O Deus deles era esse, a observância da lei. E isso não é o que acontece com muitos crentes dos nossos dias. O Deus da pessoa, para ela pertencer a uma igreja, é a boa música. A igreja tem que ter uma boa música. A igreja, de fato, tem que ter uma boa mensagem, uma mensagem bíblica. Mas para muitos, uma boa igreja é que tem uma boa música, um local que tenha espaço, conforto. Então, as pessoas vão buscando, digamos assim, as melhores acomodações, e isso acaba se tornando uma espécie de ídolo. E muitas vezes nós somos tratados. Eu nunca me esqueço, e para mim é sempre um desafio quando nós vamos nas nossas congregações lá em Minas. Geralmente, quando nós vamos nos aniversários de lá, está um período muito quente. Então, tem que participar de um culto extremamente quente, a temperatura altíssima. Eu me recordo que um dos últimos cultos que participamos com toda a igreja lá na cidade de Arinos, teve gente que quase desmaiou no momento do culto, tamanho calor da cidade. Dizem que lá em Arinos não venta, é um mormaço, aquele vapor quente. Isso é o vento de Arinos no período quente. Então muitos fazem do conforto o seu ídolo. Muitos fazem da própria sã doutrina o seu ídolo. Saiba que eu, como pastor, estou suscetível a falhar e errar aqui na pregação do Evangelho. Tem inconsistências doutrinárias. Todos nós estamos passíveis disso. Ninguém é perfeito. Então, eles transformaram o que é moral em um sistema de salvação. Esse foi o maior problema dos judeus. O conteúdo da lei é bom, porém usá-lo como um sistema de salvação desemboca na morte. Lamentavelmente, na morte. O moralismo é o maior sistema religioso do mundo dos nossos dias. É o moralismo. Os nossos púlpitos estão cheios, repletos de pregações moralistas. Eu me recordo quando fui fazer a pós-graduação no Andreu Jumper e os pastores sempre nos alertavam para o perigo das pregações moralistas. As pregações têm de ser bíblicas, apresentar Deus, o caráter de Deus e o que Ele requer de nós, e não apenas um moralismo. Quando eu falo moralismo, irmãos, são apenas regras. É a religião das pessoas que se comparam com as outras. E como que nós sabemos que escorregamos da graça para o moralismo? Quem está na graça pode facilmente ir para o moralismo. Quando nos vangloriamos de algo que fazemos, quando fazemos alguma coisa e aquilo ficou melhor do que nós imaginamos, e às vezes ficamos tentados até diante de uma reforma dessa, puxa, mas ficou tão bonito, eu nem imaginei que ia ficar tão bonito, e achamos que nós podemos fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus, que nós somos muito bons. Nós já estamos saindo aí do estado de graça para o moralismo. Estamos nos achando muito bons. Quando confiamos em nossos atos, na nossa profissão, na nossa identidade, sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor da igreja, eu sou o presbítero da igreja, eu sou o diácono da igreja, eu sou o síndico desse prédio, eu sou o chefe desse departamento, eu sou policial, eu sou bombeiro. E aí nós vamos começando a descair da graça para o moralismo. Nos tornamos moralistas funcionais. A verdadeira religião diz respeito tanto às motivações do coração, muito mais as motivações do coração do que os atos do corpo. Paulo vai no cerne aqui do que nós chamamos de idolatria. Paulo está falando aqui de poder, do conforto de ser judeu, da aprovação dos outros, tanto que ele fecha essa sessão no verso 29, dizendo: cujo louvor não procede dos homens.
a aprovação pelo que eu sou, a maneira como eu procedo, eu não dependo do louvor dos homens. Muito bom, pastor, foi muito bom isso que você fez, a maneira como você agiu e etc. Eu não dependo da aprovação dos homens, porque nem sempre, fazendo a vontade de Deus, eu vou agradar os homens. Nem sempre. E às vezes eu vou contrariar toda uma nação, como aconteceu com Moisés. Moisés teve todo um povo contra ele, porque Moisés estava em direção da vontade de Deus. Então, poder, conforto, aprovação, bens, prazer, o controle. Se trata a religião como seu salvador, então está violando o primeiro e o segundo mandamentos da lei moral do Senhor. Se eu trato a religião, o ser presbiteriano, as práticas rituais, como a minha tábua de salvação, eu estou correndo sério risco de estar perdido na própria religiosidade. E é tão complicado, hoje nós vivemos uma verdadeira Babel religiosa. No nosso país, então, como é complicado. Eu acho difícil sentar com líderes de outras denominações, tanto que eu não pertenço a nenhuma associação de pastores aqui do Distrito Federal. A nenhuma. Porque é complicado você discutir. Mas ao mesmo tempo eu vejo que pode ser muita pretensão da nossa parte achar que a razão está toda com a gente. Porque não está. Deus está agindo em outras denominações, em outros meios cristãos, em outros ajuntamentos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Julgar todas as coisas, mas ter muito cuidado. E não fazer do presbiterianismo a nossa tábua de salvação. Aqui eu estou fazendo uma adaptação do que era o judaísmo para o judeu e o que é o presbiterianismo para aqueles que de fato são presbiterianos. O que implica ser presbiteriano. Então veja que quem trata a religião como seu salvador está violando o primeiro e o segundo mandamentos. Tirou a estátua do templo pagão e deu-lhe o nome de moralidade e a adorou. Segunda lição que eu quero extrair nessa noite aqui, o moralismo e o auto-engano. A debilidade fatal do moralismo é que não pode proteger ou impedir o coração de pecar. É aí que Jesus trata diretamente o cerne do pecado. Quando ele fala acerca do adultério, o que a lei estava entendendo como adultério, e Jesus se volta para os seus interlocutores e diz o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou com ela. Jesus traz ali o espírito da lei. E diz o que significa a lei. A lei, na verdade, trata do coração. O moralismo não pode proteger ou impedir o coração de pecar. Tudo que o moralismo faz é esconder o pecado. E algo que eu tenho aprendido ao longo da minha trajetória cristã, que não é muito longa, é que geralmente, pessoas extremamente moralistas escondem horríveis pecados. Quem é crente antigo sabe disso. Acontece o escândalo, você diz, mas eu nunca imaginei que fulano seria capaz de fazer isso. Eu nunca imaginei. E às vezes o fulano, uma pessoa extremamente moralista. Então o moralismo não pode proteger ou impedir o coração de pecar. A religiosidade não tem poder para eliminar o egoísmo, a luxúria, a inveja, a ira, que é um pecado que nós precisamos olhar com mais atenção, especialmente nos nossos dias, o orgulho, a ansiedade, que é tratada como um transtorno, mas Jesus trata a ansiedade como um pecado. Então o moralismo não pode combater esses pecados. O resultado devastador do moralismo, meus irmãos, é a desonra do nome de Deus. Verso 23. Quando pessoas religiosas se vangloriam do fato de guardarem a lei, ao mesmo tempo que a infringem, via de regra, as únicas incapazes de ver o que estão fazendo. Elas se tornam cegas. Elas vivem na inconsistência. Eu gosto de usar um exemplo muito simples. Uma pessoa que é extremamente mentirosa. Se eu perguntar aqui se você conhece um mentiroso, você vai dizer, pastor, só um? Certamente você conhece um mentiroso contumaz.
A pessoa mente, mente, mente. O mentiroso mente tanto que ele começa a acreditar nas suas mentiras. Ele não sabe se o que ele falou é mentira ou verdade. Ele meio que se confunde nisso daí. Assim é aquele que vive conduzido pelo moralismo. Se vangloriam no fato de guardar a lei, mas ao mesmo tempo estão infringindo-a. O moralismo é repulsivo. Sempre se mostra presunçoso. Ou seja, sempre o moralmente correto, sempre a pessoa correta em tudo, sempre o que ela pensa deve prevalecer. Ela não se quebranta, supersensível, fica horrorizado com o pecado dos outros, não admite, não aceita, acha um absurdo. Eu penso, irmãos, que a atitude piedosa diante do pecado de alguém, seja do ímpio ou até mesmo na igreja, a atitude piedosa que nós temos de ter não é uma atitude de ira ou de vingança, mas é de tristeza. Tristeza. Porque nós sabemos o que o pecado gera. E tristeza porque aquele irmão ou aquela irmã está causando dano a ela, à família dela e, obviamente, ao corpo de Cristo. Essa é a reação piedosa diante do pecado de terceiros. Geralmente o moralista é extremamente crítico. E ele faz isso porque ele quer colocar os outros numa pior condição para ele sempre ser o melhor. Sempre ser o melhor. E nós precisamos ter atenção a isso. O moralista atenta contra os dons no corpo de Cristo. Meus irmãos, nem todos os pastores vão pregar igual o Hernandes Dias Lopes. Nem todos os pastores vão ter o mesmo conhecimento que o Augustus Nicodemos. Cada pastor tem o seu dom. Cada pastor tem o seu dom. Já pensou se todo mundo fosse igual ao Hernandes? Todo mundo fosse igual ao Nicodemos? Deus não quis assim. Mas às vezes nesse afã de se sobressair, não se reconhece a multiplicidade dos dons no corpo de Cristo e passa-se a criticar os outros para ficar em evidência. Isso é pecado. Isso é pecado. Então o moralista geralmente é muito crítico e é ansioso. Sempre ansioso. Ele sempre se questiona, será que o que eu fiz foi o bastante? Será que eu não preciso fazer mais? E eu quero finalizar, uma última consideração, é a ortodoxia morta, que aí está relacionada ao texto que nós lemos, verso 25 adiante. Nesse verso 25, Paulo introduz a circuncisão em seu argumento. A circuncisão foi a grande marca cultural da aliança de Deus com o antigo Israel. Por essa cerimônia, o homem judeu era introduzido na comunidade da aliança. Mas essa prática, lamentavelmente, se tornara parte do orgulho judeu, o motivo de suposição cheia de justiça própria, de que a identidade cultural deles conferia justiça. Isso era tão sério. Hoje não, porque as igrejas não judias não praticam mais isso, mas logo que a igreja cristã no primeiro século começou a crescer e a avançar, existia um grupo, um movimento judaizante que passava nas igrejas de Paulo pregando que a salvação ou a justiça somente seria completa se os homens fossem circuncidados. Isso gerou um enorme tumulto na igreja. Isso foi matéria para o Supremo Concílio em Jerusalém. Teve de sair um parecer, uma resolução para resolver aquela questão. Circuncisão não produz justiça. Há muitos que depositam a sua fé no fato de serem membros de uma igreja, de pertencerem ao povo visível de Deus, para obter a salvação. Há muitos que depositam a sua fé nessa condição. E aí eu quero... Passa para o próximo aí, Paulo, por favor. Parafrasear esses versículos que Paulo fala do verso 25 até o fecho do capítulo 2. Eu vou ler aí, os irmãos vão acompanhar. E daí que vocês foram batizados ainda na infância? E daí que você é membro de uma igreja? Isso só vale alguma coisa se de fato e de verdade aconteceu uma transformação em sua vida.
Se seu coração foi transformado, o verdadeiro cristianismo está relacionado com a vida interior e não meramente exterior. Aí é uma afirmação e não uma pergunta. O cristão é cristão por dentro. Essa é uma obra sobrenatural e não humana. Pode passar para o próximo, Paulo, por favor. É possível confiar no cristianismo ao invés de confiar no Cristo do cristianismo. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Paulo está falando de ortodoxia morta, práticas exteriores que não provocam nenhuma mudança interior no coração. A pessoa passa anos no banco de uma igreja. A pessoa passa anos, domingo após domingo, ouvindo mensagens e mensagens, e ela continua mesquinha, e ela continua irada, e ela continua cheia de ressentimentos, e ela continua com seu coração amarrado para os relacionamentos interpessoais. E assim vai, anos a fio. Isso é possível de acontecer dentro da igreja. E como tem acontecido? Eu fico embasbacado, eu como pastor que vejo coisas que os irmãos duvidariam muito, mas principalmente de crentes presbiterianos supersticiosos. Eu acho isso um absurdo. Se Calvino fosse vivo nos nossos dias, eu acho que ele infartava, ele morria mais jovem com as coisas que nós encontramos. Crentes supersticiosos. São presbiterianos há muitos anos, conhecem a doutrina, conhecem a Bíblia, mas parece que isso não desce para o coração e não muda a vida. Uma circuncisão meramente exterior. É isso que Paulo está tratando no fechamento dessa sessão aqui. Existe um entendimento meramente intelectual do Evangelho, mas nenhuma revolução interna. A verdadeira fé é de dentro para fora e não de fora para fora. Não de aparências. E vejam algumas igrejas, irmãos, que investem apenas na fachada das pessoas. Eu coloquei aí. As igrejas legalistas, que estabelecem seus modos de conduta, como o crente deve ser e proceder. Poderíamos até ser encaixados aí na chamada sã doutrina, que não transforma e que não muda, mas a sã doutrina deve transformar e deve mudar. Igrejas do poder dão ênfase aos milagres de Deus, acontecimentos dramáticos, sensacionalistas, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, mas não mudam em nada. Essa semana eu consegui ficar escandalizado com um pastor liberal que tem uma fábrica de cigarro. E é pastor. Ele é dono de uma fábrica de cigarros. E se você perguntar para ele, mas há alguma... Não tem, os ímpios perguntam, mas não tem nenhuma inconsistência da sua função com a sua profissão e o seu ganho e a sua fortuna? Ele, de modo algum. As pessoas fazem o que quiser. Eu não estou obrigando ninguém a usar o cigarro. E ele disse o seguinte, que a vara de medir para a vida dele é o que a lei permite, não é proibido. Então não é proibido ter fábrica de cigarro no país, é legal. Mas é a moralidade disso. É o famoso é legal, mas não é moral. É imoral. Nós estamos vivendo assim, irmãos. Igrejas que dão ênfase no poder, milagres de Deus, acontecimentos dramáticos, sensacionalistas, experiências poderosas e emocionais. Grande emoção é igual justiça. Igrejas sacerdotais, presas a rituais e tradições, usar véu, guardar um dia da semana, e daí por diante. Eu poderia citar tanta coisa que está acontecendo no século 21, e certamente você conhece pessoas que estão vivendo nessa prisão. Alguns que ficam presos à beleza da música, da arquitetura, investem pesado nas sensações. Seguir a liturgia é igual à justiça. Obviamente, meus irmãos, que a precisão teológica, a consciência moral,
a oração com fé, ser poderosamente afetado pelas verdades do Evangelho, a bela adoração, são coisas boas que Deus fez. Não são coisas ruins. Mas é preciso ter cuidado com a compulsão de adorar essas coisas. Ortodoxia morta é total falta de vida interior. E o que Paulo está dizendo, em outras palavras, o que importa não é o sinal, não é o batismo, ou como se batiza, o cartão de membro, a circuncisão, mas a realidade do que o sinal representa. E como Paulo afirma, do verso 25 a 27, é muito melhor ser um crente não batizado do que um descrente batizado. O que importa é o coração circuncidado, uma vida segura no amor e na graça de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo opera em alguém, o que Paulo está querendo dizer é que automaticamente concede a essa pessoa a circuncisão do filho. Nem nosso desempenho religioso, nem a nossa falta de desempenho importam. Por meio do Espírito que aplica a obra do Filho em nós, o Pai nos vê como objetos de louvor, não de condenação. Verso 29. Não precisamos louvar a nós mesmos, ou viver pelo louvor dos outros, esperando que os outros nos aprovem. Nosso Pai, no céu, nos enxerga, redimidos na pessoa do seu Filho. Então que Deus nos ajude, irmãos, nesse contexto tão confuso que nós vivemos, com tantas e tantas vozes, num contexto delicado de igreja, a atentarmos para as verdades da palavra do Senhor. É verdade. Mas acima de tudo, se a nossa vida está coerente com aquilo que nós conhecemos e afirmamos crer. Paulo chama aqui a atenção à coerência. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa trabalhar nos nossos corações. Eu entendo que essas lições em Romanos serão altamente desafiadoras para todos nós.